Salve, salve! Olá, boa tarde! Tudo bem? Como é que estão vocês aí? Deixa eu ficar mais aqui, né? Fica melhor para vocês me verem, né? Estamos aí, né? Chegando Natal, né? Hoje já é dia 16 de dezembro. Hoje eu quero falar sobre as 3 maiores histórias de amor. As 3 maiores histórias de amor. O brasileiro, ele gosta muito de história de amor. Basta ver o tanto de novelas que já foram feitas, exportadas, né? E importada também, né? Nós sabemos que a literatura, ela tem várias classificações. E eu creio que os romances é a literatura mais lida que existe, porque o povo gosta muito de história de amor. Eu acredito que o maior sentimento que existe dentro do ser humano que ele consegue expressar é o amor. Para a teologia sistemática de Langston, né? A.B. Langston, ele diz que o amor tem 2 atributos. O amor tem o atributo de dar e o atributo de receber. Quando você está amando uma pessoa, você quer presenteá-la, você quer vê-la bonita, você coopera para isso, para essas coisas acontecerem. O amor autêntico, o amor verdadeiro, ele leva a uma ação. Ele leva a uma ação. É impossível amar sem dar. É por isso que o amor de Deus é o maior amor que existe, porque ninguém é de Deus em dar, né? Além dele nos ter dado todas as belezas, ter nos dado a vida e ficar contemplando a maneira de nós vivermos, ele nos dá tudo que precisamos. Nos dá tudo em termos todos, né? Nos dá as frutas, as árvores, o alimento, o sol, a chuva, o ar e as pessoas que nós amamos. Agora eu digo o seguinte, por que a gente cresce e precisa desenvolver outros amores, né? Os maiores amores da nossa primeira infância são os nossos pais. Mas sabe por quê? A gente tem que desdobrar esse amor, porque quando eles fazem falta, se a gente não tiver casado, não tiver arrumado uma namorada, não tiver filhos, não tiver netos, como que a gente suportaria a dor dessa perca, né? Ou dessa perda, né? Como que a gente suportaria isso? Mas olha, as 3 maiores histórias de amor eu vou contar. Está aqui escrita pelo Dr. Lucas. O único escritor gentil que tem na Bíblia, ele era grego, né? Foi ganho para Jesus através do ministério de Paulo. Se tornou médico particular de Paulo. Ele escreveu muitas coisas interessantes. Ele escreveu Lucas capítulo 15, é onde está as 3 maiores histórias de amor. A primeira história de amor, quem foi narrando essas histórias foi o próprio Jesus. Jesus contou 3 histórias. Ele disse o seguinte, que o reino dos céus é semelhante a um pastor, né, que tem 100 ovelhas. E esse pastor, de vez em quando, conta suas ovelhas. Essas ovelhas lhe dão a lã, lhe dão alegria, lhe dão a força do trabalho, lhe dão a dedicação, porque isso faz parte. Olha, a pessoa que não trabalha tem doenças na alma, né? E Jesus disse que um dia esse pastor que contou não tinha 100. Faltava uma ovelha só uma que faltava. Esse pastor, ele deixou as 99, ele deixou as 99 ovelhas e foi atrás da perdida, porque a perdida estava correndo, a ovelha tinha se perdido. Andava por lugares perigosos, por lugares difíceis, e essa ovelha poderia ser morta lá pelo lobo, ser morta por acidente. Olha, um animal ferido, ele é presa fácil dos predadores, né? E Jesus disse que esse pastor deixou as 99 no aprisco. Jesus não entra em detalhes, quantas pessoas ficaram ali, se esse homem era patrão, se ele tinha outros auxiliares. Mas como ele era muito zeloso, bem certeza que ele tinha sim um grupo lá cuidando daquelas 99 ovelhas. E ele foi em segurança, ele foi buscar, ele não sabia quando ia voltar. Ele andou de dia, ele andou de noite, e até que ele encontrou a ovelha perdida.
A Bíblia não diz. A Bíblia diz que ele pegou e pôs nos ombros. E ele trouxe aquela ovelha, e ele fez o que foi necessário. Ele tirou os carrapichos, ele tirou os bichos que ela tinha pego pelo caminho. Ele observou se ela havia emagrecido para dar uma alimentação melhor para essa ovelha. Olha, de quem que Jesus estava falando? Ele estava falando dele mesmo, do amor que ele tem. Olha, quando Jesus viu o homem se perder, ele deixou os céus, ele deixou sua casa, ele aceitou-se o maior desafio que uma pessoa divina poderia aceitar, que é essa demonstração de amor, essa prática de amor, né? Ter deixado tudo, né? Ter deixado os céus, ter deixado a sua casa, ter deixado o seu pai, ter deixado o seu trono. Paulo diz que ele esvaziou da sua glória para vir aqui. Ele sabia que ia ser esbofeteado, ele sabia que não ia ser reconhecido pelos fariseus, pelos religiosos de nenhuma época. Os religiosos são difíceis. Eles mesmos colocam Jesus para fora. Eles mesmos colocam Deus para fora dos seus arraiais. Mas Jesus veio. Ele veio buscar o homem. Ele veio buscar você. Ele veio buscar eu. Os homens são chamados de ovelha. Deus deu essa classificação a nós. Por quê? Porque a ovelha precisa do pastor. A ovelha precisa de orientação. A ovelha, ela é míope. Ela não enxerga. A ovelha, se tiver pernilongos, carapanãs, né? Se tiver muriçoca, se tiver coisas voando ali com o barulho, ela não dorme. Olha o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Guia-me pelos pastos verdejantes, leva-me pelas veredas da justiça. Olha esse pastor, ele leva as águas calmas, as águas tranquilas, porque a ovelha tem muito pelo, se ela cair lá, ela sai e afoga. Agora é interessante, olha a consideração que Jesus tem e o amor que ele tem pelo ser humano. Ele colocou no ombro, olha, ele não veio puxando como a gente puxa a maioria dos animais, que amarra lá, amarra no carro, amarra na carroça, amarra uma corda no pescoço, não, depois no ombro. Outra coisa, a salvação está no pastor. A salvação não está na placa de igreja, a salvação não está no aprisco, mas o homem precisa de um aprisco. A igreja é o lugar onde tem o coxo, a igreja é onde tem os outros animais, a convivência social, mas a salvação está em Jesus. Jesus é o Salvador. Ele está falando dele. Meus queridos, depois Jesus diz que quando esse pastor encontra essa ovelha, é feita uma grande festa. E ele termina dizendo que há uma festa nos céus quando um pecador se arrepende, quando um pecador volta para casa. Muito interessante isso, né? O Deus, ele fica alegre com as nossas vitórias, ele fica alegre com o nosso namoro, com o nosso casamento, com a nossa formação intelectual. Deus fica alegre quando nós compramos uma casa, um veículo, tudo alegra o coração de Deus. Mas realmente o que faz o céu ter festa é quando um pecador se arrepende dos seus pecados e se volta para o pastor. Jesus um dia se apresentou, né? Ele disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele se declarou que ele era o bom pastor, né? Segunda história de amor. A segunda história de amor continua no versículo 7 até 10. Jesus disse que havia uma mulher naquela época não tinha dinheiro, mulher era difícil ter dinheiro, ela ia ganhando dinheiro aqui, ia ganhando ali, às vezes do marido, ela ia juntando. Por quê? Porque o marido dava para a mulher roupas, o marido dava para a mulher outro tipo de presente, o marido levava a mulher para passear. Ele não dava dinheiro, a mulher era muito difícil. E essa mulher, com muito esforço, ela conseguiu juntar 10 dracmas, que era o nome do dinheiro da época, lá em Israel. 10 dracmas ela conseguiu juntar. E a Bíblia diz que essa mulher perdeu o dinheiro dentro ali do recinto da sua casa. E diz que essa mulher diligentemente tirou tudo do lugar, varreu aqui, varreu de lá, pegou lamparina, trabalhou de dia, trabalhou nos cantos mais escuros da casa. E graças a Deus ela encontrou. Ela chamou suas vizinhas. Ela fez uma grande festa. E a Bíblia também diz que a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Mas interessante, quem é essa mulher? Quem é a figura dessa mulher que Jesus estava falando? Jesus estava falando do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz por nós? Você sabia que o Espírito Santo vai aonde nenhum pastor pode entrar? Você sabia que o Espírito Santo ele é diligente?
Eu me lembro de um exemplo que o pastor Johnson deu uma vez, o Bernard Johnson deu, né? Que o filho dele foi para uma caçada. Isso aconteceu comigo também, né? Uma vez fui caçar com meu tio e ele falou, olha, é uma espingarda de 2 canos, de 2 tiros. Eu mato a primeira, você olha onde cai, e eu olho a segunda, eu mato a segunda e olho. O Espírito Santo é inteligente, o Espírito Santo é aquele que busca, o Espírito Santo é aquele que procura. Outra coisa, o valor do homem, sabe o que é comparado ao dinheiro? Porque o valor do homem é temporário. Você não vê as moedas, quantas pessoas esconderam dinheiro nos colchões, e depois a família encontrou, mas já tinha passado a época daquele dinheiro, o homem também. Se ele não tem o seu coração enquanto ele estiver vivo, se ele não encontrar Jesus enquanto ele estiver vivo, depois de morto não anima não. A palavra pescar no grego significa pegar vivo. São 2 palavras, pegar vivo. Se você encontrar um peixe no outro mar, na praia, nos rios, você não come, porque peixe morto ou estragado mata. E ele diz para Pedro, Pedro, vem que eu vos farei pescadores de homens. As mesmas emoções, a mesma dedicação que Pedro teria, André teria, João teria e Tiago teria para pescar um peixe, ele tem para pescar um homem. O homem às vezes leva tempo, o homem tem que ter paciência, o homem começa a fazer perguntas, quer dizer, ele está mexendo na linha, ele está mexendo no anzol, até que ele vem e se entrega a Jesus. Então, olha só para você ver que história de amor, a figura do Espírito Santo. Eu não queria te falar nada forte não, eu vou te contar 2 histórias. Eu conheci o Nascimento. Seu Nascimento já era um homem idoso, eu era jovem. E coitado, eu não sei porque é cargas d'água, Nascimento chegou um casal jovem lá na comunidade, Nascimento foi dar estudo lá e ele acabou fugindo com a mulher do indivíduo. E ele foi lá para a Bahia, não sei, lá ele caiu, lá ele começou em bares, boates, um dia ele estava numa boate. E ele fez igual o filho pródigo, né? Ele caiu em si, alguma coisa tocou no coração dele. Ele levantou e voltou. Ele andou depois mais de 60 quilômetros a pé para chegar em casa. Quem fez isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo fez isso. O Espírito Santo pode entrar no coração de uma pessoa na boate. O Espírito Santo pode entrar no coração de uma pessoa que está no carnaval. Os carnavais no Brasil, que eram mais famosos, que são mais famosos, é onde? Rio de Janeiro, Bahia, Recife, agora São Paulo e Belo Horizonte estão se despontando. Tem igrejas que fazem evangelismo nessa época, eu não faço, né? Não faço, nunca fiz. Olha só, às vezes a pessoa se converte no momento daquele lá no meio da rua. O pastor Evaldo, não era pastor ainda, ele me contou uma vez, Evaldo já está na glória. Eval foi da igreja batista, depois saiu, era alfaiate, só saía de roupa de ternos brancos, andava a cavalo aqui na região do estado do Rio. E ele contratou 2 músicos aos sábados. Chegava no bar, pagava tudo para todo mundo, bebia muita cerveja. E um dia os 2 músicos já com alguma bebida na cabeça, falaram assim, olha, eram umas 4, 5 horas da tarde, falou, olha, nós vamos cantar uma música com você lá da igreja. E cantaram o hino, e o Eval começou a chorar. Daí a pouco ele se levantou e falou, hoje é a última rodada e a última vez que acontece isso aqui na minha vida. Porque eu estou voltando para Jesus, estou voltando para a igreja. Ele foi a moeda achada, eu sou a moeda achada, alguém me amou, alguém deixou tudo para lá e veio para cá. O Espírito Santo está aqui ajudando a igreja, ele está com a igreja, ele só vai embora, nós só vamos embora o dia que ele for embora, né? A ressurreição total só vai acontecer quando acontecer o arrebatamento. Ele vai sair da Bíblia, as pessoas vão ler e não vão entendê-la. Como que a gente pode ler um livro de 6.000 anos e daí ele foi escrito como o jornal de ontem ou de hoje? Meus queridos, a terceira história de amor. Jesus contou que havia um pai e ele tinha 2 filhos. E o mais novo chegou no pai e disse, pai, me dá a minha herança, pai. Eu preciso ir embora ter minha vida. Geralmente a pessoa quando chega aí na juventude, né? Pensa tantas coisas, né? Meu pai é ultrapassado, meu pai não sabe nada, meu pai não sabe o que fala, né? Meu pai não sabe o que diz. E
Para se dizer que a maioria dos filhos querem ir embora, querem escolher seus caminhos e tal, e esse jovem não era menos diferente. E o pai tentou convencê-lo, disse, filho, aqui na fazenda tem tanto trabalho, aqui tem vaca, aqui tem tantos animais, aqui não tinha porcos, porque o judeu não come carne de porco. Tem cavalo, tem isso, tem aquilo. Filho, você tem tanta opção de trabalho, tem o campo para arar, tem o campo para plantar, para colher, tem os celeiros para poder ser guerreado. É tanta gente que natural só tem o seu irmão mais velho e você, filho. Mas ele disse, não, pai, eu quero. E aí o que o pai pôde fazer? Ele foi lá. Herança geralmente a gente recebe depois que nosso genitor falece. Ele foi lá, fez as contas, chamou o filho e entregou a herança. Ele foi embora para bem longe. E lá ele viveu do jeito que ele queria, ele viveu no meio ele foi para a boemia, viveu no meio das mulheres, muita gente andava com ele, porque é o seguinte, muitas pessoas às vezes andam com as pessoas que são ricas, mas você não sabe se elas são tuas amigas ou se elas são amigas do teu dinheiro, do teu recurso. Porque um amigo você só conhece numa crise. Quando você está em dificuldade, se essas amizades se mantêm com você. E aí, como toda crise, todo país é visitado com crise. Há pouco tempo a Grécia estava numa crise, há pouco tempo a Itália estava numa crise. Né? Agora parece que o mundo todo está em crise, o Brasil numa crise. Meu Deus do céu, né? Quantos desempregados, quantos parados. Né? Deus que continua nos sustentando, né? Dê esse auxílio emergencial de uma maneira, mas também depois bloquearam, tiraram. É só Deus mesmo para entender essas coisas. Meus queridos, e aquele país entrou em crise. Aquele jovem gastou tudo que ele tinha. Não aprendeu uma nova profissão, não aprendeu uma formação, saiu procurando emprego pelas fazendas. O único emprego que ele recebeu foi um emprego hostil. Cuidar de porco, justamente aquela carne que o judeu detesta. O judeu não come, o judeu leva a risca que animais que têm unhas fendidas não podem ser comidos. Não comiam, não comem. O porco é assim. Eu quero só te falar uma coisa, tá? Quando Moisés, Deus proibiu comer carne de porco lá no deserto, ele proibiu porque a carne de porco é uma das carnes que tem mais proteínas. Só que não havia geladeira. E desenteria mata. Se desse uma desenteria em 600 mil homens no deserto, Moisés iria perder muito daquela gente e dizimar aquele povo. Então por isso vamos evitar. Mas nós comemos por causa da visão de Pedro lá em Atos capítulo 10. Tá? Ele foi cuidar de porcos. Os porcos comiam uma fruta chamada, um alimento chamado alfarrobas. Parece com abóbora. Interessante que os porcos comiam alfarrobas e ele também era o único meni que tinha. E isso levou tempo, sabe? Porque uma pessoa não emagrece da noite pro dia. A história diz que um dia ele caiu em si, ele disse, poxa, eu quero voltar para meu pai, eu quero dizer para ele, pai, eu pequei contra o céu perante ti. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, me trate como um dos seus jornaleiros. Olha, o jornaleiro é uma pessoa que trabalha recebendo por dia. O jornal, quando você compra ele, geralmente você não compra fiado. Por quê? Porque senão você acaba de ler, como que você vai devolver? Né? Como que o dono vai aceitar o jornal de volta? Então ele dá um exemplo do jornaleiro. Poxa, o jornaleiro tem liberdade, vai na minha casa, bebe leite, bebe água, come lá na mesa do meu pai, bem tratado. Se eu for tratado igual jornaleiro, já tá bom para mim. E ele se pôs a vir embora, a cavalo, a pé e tal. E o pai dele disse que o pai dele sempre estava lá no alpendre da casa, da fazenda, sempre olhando as distâncias, esperando a volta do filho. Quando em lugar nenhum do mundo você se cabe na casa do teu pai. Quando muitas pessoas não toleram os teus defeitos, os teus pais os toleram. Os teus pais te aceitam, os teus pais te recebem. É assim que é a vida, assim que é a história. E aí, quando ele vem chegando, tá, o pai dele olhando, quem é aquele jovem? É filho de quem? Aqui, é filho de quem? Será é filho de José? É filho do... Não, aquele jovem lá está irreconhecível. Quando ele aproximou mais, o pai dele fez uma única vez, está escrito na Bíblia. O pai dele desceu a escada correndo abaixo. E correu para o jovem, quer dizer, de Deus. A terceira história de amor é Deus. Esse homem representa Deus.
Existe que Deus tem duas qualidades de filho. Aqueles que estão e aqueles que abandonam a Deus. E mostra que Deus está esperando o teu retorno. Deus está esperando o teu regresso. Será que não chegou a hora? Será que não chegou o momento? Será que na hora do Natal não é mais um momento para você, agora que você está mais sensível, agora que você está mais pensativo? Não vamos poder fazer projetos praticamente para o ano que vem. Não, né, não vislumbramos. Para quem tem esperança, tudo bem. Para quem tem Jesus, tudo bem. Mas não tem como, as pessoas não estão vendo humanamente falando, só através dos olhos da fé. E aquele pai correu, e aquele pai abraçou, e o filho disse tudo aquilo: pai, eu pequei perante o céu, perante ti, pai. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, pai. Trata-me como um dos seus jornaleiros. E o pai abraçou, e o pai tirou o anel. Por que se usa um anel na Bíblia chamado anel de sinete? Toda pessoa hoje que tem um curso superior, ele tem o direito de usar um anel. As pessoas que têm aí seus graus nas universidades, nas vidas religiosas, elas têm anéis ou anéis de graus. Anéis de graus. O pai tirou o anel e pôs no filho, porque selando de novo a nova aliança. Eu nunca deixei de te amar, eu nunca te abandonei, filho. Foi você que foi embora. E ele, todo fazendeiro, quando cria os animais e quando ele planta as árvores, ele tem várias intenções. O animal espera uma hora, uma festa, espera uma hora. Tem gente que às vezes engordou uma leitoazinha aí pro Natal. Talvez você vai comprar aí um Chester, um peru pro Natal, né? Aquele pai também, ele tinha lá um boi, o melhor boi da fazenda. Ele mandou matar. E ele fez uma grande festa, e ele mandou dar banho. Ele não aceitou aquele filho como jornaleiro, ele aceitou aquele filho como filho. Mas o outro filho que terminou lá a empreitada, a jornada do dia, veio já escurecendo, chegou perto de casa, não tinha nada programado, viu uma grande festa lá, e ele perguntou o que estava acontecendo, e um rapaz falou: não, teu irmão voltou, e teu pai está fazendo uma grande festa, e ele não queria entrar, foram lá avisar o pai dele saiu lá e falou: filho, não faz isso, filho, o teu irmão estava morto e reviveu. O teu irmão estava perdido e foi achado. Irmãos, tem história de amor mais linda que essa? O pastor que deixou o céu, o pastor que deixou sua glória, Jesus veio à terra buscar cada um de nós. A mulher que representa o Espírito Santo, que tem uma vassoura, que está procurando você, que está procurando a mim, porque nos ama, porque não quer que a gente passe uma eternidade longe de Deus, meu querido. E o Pai Deus, que está olhando para os homens, que quer que seus homens sejam filhos. Os homens só se tornam filhos quando aceitam a Jesus como Salvador. Aproveite esse Natal. Outro dia eu vi um apelo do Dr. Laí Ribeiro falando contra o refrigerante. E ele disse: se você bebeu até hoje, para hoje. Eu não sei se você está aí no leito de hospital. Eu não sei se você está aí no asilo. Eu não sei se você mora com as pessoas. Eu não sei se você está angustiado. Esse lockdown, essa prisão aí por causa do vírus, as pessoas estão nervosas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão brigando. Meu querido, tanta gente brigando por tão pouca coisa, a gente brigando por herança, brigando porque o meu pensamento tem que prevalecer, brigando porque as minhas ideias são melhores que a dos outros, né? Brigando porque estão angustiadas, não sabem nem por que estão brigando. Brigando porque estão viciadas a brigar. Mas olha, o Pai está te esperando. O Pai está te chamando. Olha, se você não tinha medo da morte, olha esse ano, quanta gente está indo. Está indo, o ano não acabou. Falta ainda 15 dias, né? Para o ano acabar. Meu querido, venha para esse aconchego de Deus. Venha para esse aconchego de Deus. Você sabe qual? Eu vou terminar. Você sabe qual é a diferença de uma pessoa que tem Jesus de uma pessoa que não tem? Por exemplo, quando uma pessoa aceita Jesus, ele vai continuar tendo a água da Copasa, a cobrança, seja de outra aí, seja outra companhia na sua cidade, se for o SAAI, porque o SAAI é liderado pela prefeitura, se for outra companhia, se for o SEDAI, né? Se for qualquer outra companhia de água, a conta vai continuar chegando. A Anatel, seja
a firma que for, a CEMIG, a Anatel, a outra companhia em São Paulo, outra companhia em qualquer capital do Brasil ou do mundo, vai continuar chegando. Os seus parentes podem ficar doentes. Somos mortais, podemos morrer. Mas a única diferença num cristão verdadeiro e do não cristão é que quando o cristão aceita Jesus, Jesus vem estar com ele. Você pode me dizer, mas o cristão não tem vontade de morrer? Não, tem às vezes. Moisés teve vontade de morrer, Elias teve vontade de morrer. Jesus teve que o cálice fosse passado. Ele já não tá para solgar peneira não, tá? A Bíblia é um livro de verdade, é imparcial, conta tudo. Mas vê se Moisés morreu na hora que ele quis. Vê se o Elias morreu na hora que ele pediu. O Jó, que teve depressão lá, muito mal, o demônio perseguiu ele. Vê se ele morreu na hora que achou que ia morrer. Não. E Jesus também ele falou, então aconteça o que o Senhor quer para a minha vida. Mas, meu amigo, a gente vai morrer. Um dia vai morrer, tá? Olha, Deus, Jesus te ama. O Espírito Santo te ama. Olha, Deus te ama. Sabe o que a Bíblia diz lá no Salmo? Se o teu pai e a tua mãe te abandonar, se você foi deixado numa lata de lixo, se você foi deixado da casa de um parente, quantos filmes mostra colocar o bebezinho numa cesta na porta de alguém? Olha, se você foi colocado no orfanato, se você foi colocado numa FEBEM da vida, Deus diz, olha, se teu pai e a tua mãe te abandonar, o teu pai te abandonou às vezes porque não teve dinheiro para te sustentar, achou que não ia ter comida, achou que não ia ter trabalho. Deus diz, eu não te abandonarei. Deus nunca te abandonou. Quando Jeremias foi recusar a chamada de Deus, depois ele escreveu, Deus me conhece desde o ventre, desde o útero materno, ele me conhece. Ele te conhece desde o útero materno. Foi ele que decidiu qual seria o teu sexo, masculino ou feminino. Ele que escolheu o lar que você nasceu. Ele que escolheu a família onde você nasceria. Meu querido, Jesus te ama. O Espírito Santo nos ama. E Deus nos ama. E na vida nós encontramos tantas pessoas que dizem que nos amam. E muitas provam que nos amam. E nós também provamos aos nossos filhos, aos nossos cônjuges. Há muita gente que a gente ama também. Há muito colega de profissão, há muitas pessoas, há vizinhos. Nós amamos. Porque sem um amor é impossível viver a vida. Beijo no coração. Querido Deus e Pai. Senhor, abençoe aqueles que vão ver esta mensagem. Senhor, as 3 maiores histórias de amor. Deus querido, Deus bendito, abençoa, Senhor. Você com este irmão, você com esta irmã. Abençoa, Senhor, a irmã Elzia, a irmã Yolanda, a irmã Maria José, Juliana, Senhor, a Sandra, todos, Senhor, todos aqueles que me veem e ouvem, Tiago, todos aqueles que eu não sei o nome, Pai de amor, aqueles que estão inscritos, Paulo, aqueles que estão inscritos no canal, Senhor, tome a vida deles, Senhor. Irmãos meus, Senhor, irmãos naturais e irmãos espirituais, né? A igreja de Cristo. Abençoa, Senhor. Eu sei que não podemos reunir, não podemos fazer grandes festas. Se alguém vai fazer isso, Senhor, né, vai equivocar e essa situação pode piorar. Abençoa, dê uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém.